Amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A homossexualidade do garoto J.A., a revelação, né, dos últimos anos aí, um garoto ótimo cantor, e hoje assumiu, né, está assumido como bissexual. Saiu do armário, segundo ele, mas ele já era já há muito tempo e agora está dando essa confusão aí, né? Então vamos lá. Por tese, quem é o errado de tudo isso? O J.A. Sim, o J.A. Mas é só ele? Não. O erro do J.A. está em dizer que ele foi forçado a gravar, ou melhor, forçarem ele a gravar, por exemplo, com o pastor Silas Malafaia, que é o dono da gravadora, né, da onde ele gravou primeiramente, e não ter deixado ele seguir a sua vida. Foi um dos erros. Forçar ele porque a família também é errada. Eu queria falar agora, mas a família também está errada, assim como a igreja que ele congregava também está errada. Está todo mundo errado. Outro erro é o uso de drogas. Ele usa droga e ele diz que é natural e não sabe como a população ainda discrimina usar droga. No caso, ele falou que ele fuma maconha quando tem vontade de ir lá e fuma. O outro erro é ele se dizer cristão, mesmo sendo gay. Por que ele fala isso? É porque ele não conhece o Evangelho. Ele não teve um dia da sua vida de convertido ao Cristo, ao cristianismo, não teve. Ele sempre foi um frequentador de igreja, assim como possivelmente a sua família também é. Né? E o outro também é ele concordar que ele é um cristão e que ele está seguindo a Deus. Porque Cristo, na verdade, Cristo, ele aceita qualquer um. Correto, qualquer um, mas ele não aceita tudo. Ele só aceita aquele que quer se arrepender. Quem não quiser se arrepender, quem não quiser saber de Cristo, ele não aceita. Isso é Bíblia. Não é a igreja que determina, isso é Bíblia. Aquele que, entendeu? Aquele que quiser seguir a Cristo, ele mesmo fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar os seus pecados, é os seus desejos. Tome a sua cruz, ou seja, sacrifica seus desejos na cruz e siga-me. Pronto. Do contrário, a pessoa no caso dele, eu sou gay, eu sou gay e sirvo Jesus. Não serve. Não tem salvação. Isso é Bíblia. Esses tipos de pecado, de ordem sexual, homicídio, adultério, mentira, né? Todas essas coisas não tem como uma pessoa ser salva vivendo essa vida. Isso é Bíblia, não é coisa de igreja. Agora vamos lá. Os outros errados. Ele já está errado, ele começou a falar mal da igreja, tantas outras coisas que, naturalmente, uma pessoa, quando está revoltada com uma coisa, ela sai falando mesmo. Eu vi a entrevista dele com alguém que representa, né, esse grupo chamado LGBT, e com muita alegria entrevistando e falando, isso é coisa de crente, que ele está sendo ameaçado de morte e tal, por cristão, né? Cristão para mostrar arma e coisa desse tipo. Então, outro errado da família, outros errados nisso. A família. Primeiro que a família, foi a família que colocou ele no concurso, lá do Raul Gil. E ele, quando ganhou facilmente, porque o garoto cantava muito, agora a voz dele mudou, ele estava ruim. Mas ele cantava, ele era um absurdo. Eu confesso que eu cheguei a chorar vendo esse garoto cantando. Cantava muito. Então o que acontece? Já colocou ele numa armadilha, porque o programa da Rugil é uma armadilha, aquilo não é coisa de Deus, não, aquilo é diabo puro. Já colocou o garoto numa armadilha. E a família não tem conversão, possivelmente não tem, não estou afirmando, mas não tem. Quando a família viu que o garoto era sucesso, certamente cresceu os olhos, porque ia faturar e faturou muito dinheiro. Muito dinheiro com isso. A família que era mais humilde deve estar numa situação bem mais, né, confortável com esse sucesso que fez esse garoto. Então, a família, não tendo uma raiz, não sendo convertida,
não soube conduzir o menino no caminho em que ele deve andar. Porque a Bíblia diz, ensina o menino, ensina a criança, ensina o jovem o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer não vai se desviar dele. Ou então, se isso aconteceu, se o garoto desviou, ou então a família, juntamente com a igreja, não ensinou o caminho certo ao menino. E não é só ele não, o filho da ex é a mesma coisa. E ele sai tão revoltado, por quê? Porque o que deve acontecer é que esse menino está na igreja, tanto os outros que fazem isso. Eu conheço um que ele diz que ele frequentava uma igreja e ele era defendido pela igreja, ou seja, ele era costa quente, ele tinha costa quente na igreja. Então ele fazia besteira e outras pessoas levavam a culpa, e isso revoltou ele e saiu da igreja. E essa coisa acontece com filhos de pastores famosos, de outros pastores comuns também, de cantores, de empresários evangélicos, que vive uma vida dupla, né? É uma coisa dentro da igreja, adorador, e fora é uma outra coisa. Dentro da igreja é só fala de amor, e dentro de casa é só briga, violência, interesse e coisas desse tipo. Então você vai produzir o que no jovem? Revolta. Aí acontece isso. Então, um culpado também muito fundamental, além dele, do JA, é também a família. E outra é a igreja. Porque a igreja também deve ter se beneficiado muito do que o garoto ganhou. É o dízimo e a oferta. Mas a igreja não foi capaz de produzir uma raiz nos pais desse garoto. Na mãe desse garoto, eu sei que mãe ele tem. Vivia com a mãe, o pai eu não sei, não me lembro. Mas com a mãe. Porque se ela tivesse adquirido uma raiz, frequentando uma igreja, que me parece que era uma Assembleia de Deus, frequentando uma igreja, e ela tivesse tido raiz, um ensinamento devido, como a Bíblia diz que nós devemos ensinar aos nossos irmãos, os pastores devem ensinar aos nossos irmãos, essa mulher também ensinaria ao seu filho. E seu filho teria raiz. Mas ambos, tanto o menino quanto os seus pais, eram apenas frequentadores de igreja. Não sei se agora os pais viram o que está acontecendo e realmente estão buscando a Deus. Mas até o momento eram apenas frequentadores de igreja. E frequentar a igreja não garante salvação e nem raiz para ninguém. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Eu não estou aqui para condenar ninguém por mim, mas estou apresentando o que a Bíblia diz e o julgamento que a Bíblia dá àqueles que vivem de maneira inadequada, na igreja, onde deveriam ser uma coisa, mas passam a ser outra. Passam a acreditar num monte de crendices, determinação, profecias, milagres, coisas desse tipo, mas não toma raiz no que é necessário. É isso aqui, ó, não toma raiz no que é necessário, no que é a Bíblia. Não conhece Bíblia. E ele fala que ele tinha, quando criança, ele era levado para a igreja, mandaram ele ler a Bíblia, mandaram ler isso, mas uma coisa é ler, outra coisa é meditar, é entender, é usufruir. E isso, ou a pessoa tem um interesse próprio, ou ela é aconselhada a se esforçar para conhecer Deus. Porque quem conhece Deus não se desvia. Não se desvia. E se algum momento se desviar, ela vai se desviar estando no estado de consciência. E qualquer pessoa perguntar, por que tu deixou a igreja? Ela fala, eu não deixei a igreja, eu deixei o evangelho, eu deixei de ir à igreja, deixei o evangelho, mas eu sei que eu estou errado, eu estou no pecado. Mas eu que escolhi viver errado. No caso de pessoas que não é convertida, elas quando saem ainda ficam atacando a igreja, atacando o evangelho e dizendo que Jesus aceita tudo. É isso que acontece. Ou então, um falso evangelho provoca tudo isso. A ganância vem e o que tem de jovens
de pessoas levando seus filhos para lá e jovens se inscrevendo nesses concursos para poder entrar, para poder crescer. Aí tem ele, tem uma tal de Priscila Alcântara, tem outros e outros e outros aí que são verdadeiros pecadores disfarçados de crente para ganhar dinheiro dentro da igreja. E o resultado é isso, não podia ser outro. Eu antes já disse, esse garoto tem algum problema. Esse garoto não é firme. Alguma coisa vai acontecer. Eu já dizia isso. Quando ele estava já grandinho, já, aquele negocinho todo, eu já percebi que tinha alguma coisa diferente nele. Mas é isso aí, gente. A culpa é do pecador, mas não é o Evangelho. Porque o Evangelho é perfeito quando ele é aplicado perfeitamente nas pessoas. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.